Quando fui informado pela primeira vez sobre as acusações contra mais um famoso treinador de jiu-jitsu, eu esperava uma história tristemente familiar. O que surgiu foram acusações muito mais graves, envolvendo a morte de um homem desarmado na frente de sua família. Conexões com o assassinato de uma jovem mãe, um caso em que a polícia teria recebido uma nota prevendo como ela morreria. E o uso de um projeto social para abusar de crianças por um período de mais de 13 anos. E o homem que enfrenta essas acusações é Melky Galvão. Era uma cidade no meio da floresta amazônica, 2 milhões de pessoas. Cercada por todos os lados por água e árvores. O nome dele era Fernando Pontes. Ele tinha 25 anos. Ele tinha 2 filhos. O que deveria ser uma operação de busca e apreensão terminou com a morte de um homem dentro de casa, diante da própria família. Os policiais da Polícia do Amazonas dizem que o homem tentou resistir. Por que você tem medo da polícia? Porque eles mataram meu pai. No dia 12 de maio de 2011, uma unidade policial de elite chamada Grupo Fera chegou à casa dele em Presidente Figueiredo. Um membro do Ministério da Polícia estava presente e essa pessoa tinha uma câmera. As imagens que essa câmera capturou foram exibidas na televisão nacional. O vídeo da ação policial foi denunciado por membros do Ministério Público. Isso prova que o empresário estava desarmado ao abrir a porta do quarto e mostra que, momentos após sua morte, não havia arma na cama. Logo depois ela aparece. Emitiram um mandado de busca e apreensão, e eles se aproveitaram porque queriam matá-lo. Eles executaram meu filho. 4 foram acusados, 2 presos, depois nada. 2 dos policiais foram promovidos. Fernando Pontes tinha uma esposa. O nome dela é Ariana. Ela usa uma pulseira de luto no pulso desde o dia em que ele morreu. Ela descreveu o que aconteceu dentro do banheiro em que se escondeu enquanto os policiais matavam seu marido a tiros. Eles o empurraram para cima da cama e começaram a atirar nele. A filha também estava naquele banheiro. Depois, ela disse à mãe que se arrepende de não ter corrido para dizer a ele que o amava. Ela tinha certeza que ele ainda a ouvia. Sua filha, Daimel, há 15 anos vem pedindo publicamente que alguém seja responsabilizado. E em 2022, 11 anos após o assassinato de Fernando Pontes, um dos policiais acusado de atirar nele ainda recebeu um certificado de honra da própria força policial. Se você está confuso sobre por que nada aconteceu após a morte de Fernando Pontes, bem, eu preciso explicar algumas coisas sobre a Polícia Civil do Amazonas. Mário Nunes era o chefe da força policial na época da morte de Fernando Pontes. César Nunes era um investigador de nível básico que buscava se tornar um delegado, uma promoção que lhe permitiria liderar investigações. César não passou no teste para delegado. Seu pai alterou os resultados da sua prova junto com os resultados de outros 4 investigadores. Isso gerou uma grande polêmica e levou à renúncia de Mário Nunes, o chefe de polícia. Lembre-se desse nome, mas por que isso é relevante no caso da morte de Fernando Pontes? Porque César Nunes, 4 meses depois de se tornar delegado, comandou a operação que resultou na morte de Fernando Pontes. E as pessoas questionaram a integridade dessa investigação porque você estava investigando o filho do chefe da polícia de toda a Amazônia, Mário Nunes. No mesmo ano em que Fernando Pontes foi morto, 2011, um investigador de polícia de Manaus criou uma instituição de caridade para crianças vulneráveis, batizada com o nome de um estudante local que havia morrido em decorrência da violência nas ruas. Ele os treinou em jiu-jitsu e os transformou em atletas. O programa até formou campeões mundiais. O mundo do jiu-jitsu viu isso como prova de que o jiu-jitsu muda vidas, um milagre vindo da Amazônia. O nome dele é Melky Galvão, um investigador da Polícia Civil de Manaus. Não é apenas um investigador de polícia qualquer. Ele é um dos 2 policiais presos pelo assassinato de Fernando Pontes. Melky Galvão mais tarde admitiu que foi o policial que atirou primeiro. Os registros indicam isso. Apesar de estar totalmente dedicado ao seu programa social,
que cresceu e chegou a outro local, a milhares de quilômetros de Manaus, na cidade de São Paulo, ele continuou recebendo o salário da polícia. Então você só trabalha aqui? Só que Você não cumpre mais seus turnos no Grupo Faro. Não vou dar mais entrevistas. Se você acha que esta é uma história sobre um policial acusado de envolvimento em um assassinato, infelizmente isso é só o começo. Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Foi aí que eu soube do projeto dele. E o objetivo desse projeto era treinar o filho dele, certo? Então ele aproveitou o fato de que tinha um espaço. O projeto era gratuito. Esse era o objetivo. Vivíamos em uma situação muito precária. Muitas vezes eu não tinha nada para comer. Sabe, essas eram crianças de comunidades onde as famílias não podiam pagar a mensalidade do treino. O projeto era a única opção deles. Ele disse, sabe, para obedecê-lo, que eu teria um grande futuro, que eu seria uma grande campeã. Eu poderia mudar a história da minha família, sabe? Eu poderia ajudar minha mãe financeiramente. Os investigadores descreveram o que acreditavam que estava acontecendo lá dentro. Abre aspas. Ele se aproveitou da vulnerabilidade dessas crianças que sonhavam em construir uma carreira. Ele nos deu kimonos e pagou taxas de inscrição, conseguiu patrocínios, todas essas coisas. Eu lembro que até fui pra escola, estudei em uma escola particular, né? A mesma escola que os filhos dele. Ele conseguiu uma bolsa de estudos pra mim. Depois ele cobrou por elas. Chegou o dia, né, em que eu tive que pagar por tudo isso. Porque ele veio até mim e disse que não era de graça, que eu teria que pagar e eu paguei da pior forma possível. Estou fazendo esse vídeo pra minha irmã. Ele abusou da minha irmã também. Ele estuprou ela também, assim como ele fez comigo. Na minha cabeça, eu achava que era só comigo, sabe? Passando por aquele inferno. Mas não era só comigo, né? Outras pessoas também passavam por isso. Se você me denunciar, eu vou saber por que sou policial. Uma mulher diz que ele falou isso para ela quando ela tinha 12 anos. E ela ficou em silêncio por 14 anos. O projeto produziu verdadeiros campeões. O próprio filho de Melky Galvão, Mickey Galvão, é um dos lutadores de grappling mais talentosos do mundo. Ele cresceu dentro desse projeto. Tudo o que estou prestes a descrever vem de um vídeo que o próprio Mika escolheu publicar. Em maio deste ano ele o lançou. Tinha 20 minutos de duração. Ele não tirou as pausas na edição. Ele descreveu ter visto o próprio pai bater na irmã. eu recebi alguns vídeos, mas minha irmã recebeu muito mais, ainda mais. Ele descreveu tapas que fizeram sangrar. Ele descreveu uma faca e uma arma apontadas para ele quando tinha 14 anos. Fui recebido com um tapa. Eu levei o tapa, vi que não mexeu muito comigo, e aí as coisas que saíram da minha boca foram: você acha que é tão forte? Eu não sei o quê. O quê? Eu posso atirar na sua cabeça se você quiser. Obviamente depois veio um pedido de desculpas, mas essas coisas ficaram. Na minha cabeça tudo se acumulou. Como alguém esconde isso por tanto tempo? Como pode suportar e disfarçar o que faz por tanto tempo? Porque nem minha mãe, nem minha irmã viam nada quando eu ia para uma competição, quando eu precisava fazer alguma coisa, quando eu precisava tomar uma decisão. Eu sempre ligava para minha mãe, eu sempre conversava com minha mãe e falava: mãe, o que você acha? Mãe, não sei o que. E minha mãe sempre foi uma pessoa de espírito muito forte, muito temente a Deus, uma pessoa que sempre me deu muito carinho. Para deixar claro neste momento, não há evidências que sugiram que Mika Galvão esteve envolvido em qualquer uma das condutas criminosas atribuídas ao seu pai. Ele é uma testemunha de uma infância que não escolheu. Seu parceiro é um homem, um advogado, campeão olímpico. Ela fez uma declaração pública. Ela descreveu o ambiente na casa de Melky Galvão como marcado por medo, controle extremo e intimidação. Ela disse que estava orgulhosa das mulheres que se manifestaram. Em fevereiro deste ano, uma atleta de 17 anos viajou para Roma para competir. Ela estava com sua equipe. Ela estava com seu treinador. Ela foi vítima de atos libidinosos praticados pelo suspeito Melky Galvão. Em uma viagem entre algumas cidades lá, ela adormeceu no carro e, segundo ela, acordou com a mão dele debaixo da sua camisa. Ela tinha 17 anos em um país estrangeiro com o homem que foi encarregado de protegê-la. A família da jovem forneceu provas importantes, incluindo mensagens e uma gravação de áudio. Eu toquei na barriga dela. Eu toquei rapidamente. Pensei que ela dormia por uns 3 segundos, no máximo. Eu lamento profundamente isso. Eu lamento profundamente ter feito isso. Fiquei totalmente angustiado por não conseguir dormir na noite passada por causa do que eu fiz, certo? Acho que nada justifica isso.
Nada pode justificar o meu comportamento. Eu, como líder, como um cara que já tem uma certa idade, não deveria ter me comportado daquela maneira com a minha filha. Algumas das maneiras como ela me tratou foram diferentes de como um aluno e um professor me tratariam. Ela me tratou de uma forma que nenhum dos meus alunos jamais me tratou. Isso me fez pensar que havia mais do que apenas um vínculo entre aluno e professor. Eu prometi que se ela ficar aqui pelo menos até o campeonato mundial, onde ela vai receber a faixa dela, eu não vou tocar nela, eu não vou falar com ela, eu não vou maltratá-la. No material, o treinador admite indiretamente o incidente e tenta negociar o silêncio. O treinador diz conhecer pessoas que podem obter documentos para que seus filhos nasçam nos Estados Unidos. Hoje eu tenho um investidor, sabe, uma pessoa com dinheiro lá que inclusive vai ter documentação. Já avisei a essa pessoa que quem for lá é meu aluno. Ele se aproxima dessas vítimas e vende esse sonho para elas. A partir daí, ele começa a controlar o comportamento delas, a dominá-las. Ele começa a exercer essa manipulação, chegando até a colocar a responsabilidade por qualquer possível dano à equipe de funcionários dele nas costas da vítima e da família dela. Nós geramos quase 100 empregos. Eu fiz questão de deixar alguns registros, sabe, escritos para que você possa usá-los contra mim também. Ele então fez uma série de ameaças contra a equipe e contra a própria vida, que optamos por não exibir em detalhes. Abre aspas. Na próxima semana tem o Curitiba Open. Só me diga o lugar. Eu estarei lá. As pessoas vão achar que é um assalto. As vítimas que foram ouvidas mencionaram que ele realmente usava seu status de policial civil para intimidar e o fato de possuir uma arma para causar ainda mais medo e evitar qualquer tipo de denúncia. Identificamos e ouvimos pelo menos mais 2 vítimas, além de outras testemunhas que indicam que isso parece ser um padrão de comportamento dele. 23 de abril de 2026, um mandado de prisão é emitido em São Paulo. 28 de abril de 2026, Melqui Galvão se entrega em Manaus. Ele ainda está recebendo salário da polícia. Policiais civis revistaram imóveis ligados ao treinador Melqui Galvão. Nos endereços, os agentes encontraram celulares, computadores e até uma arma de fogo foi apreendida. Os investigadores alegam que, após 4 dias detido, seu irmão Anokai conseguiu um celular para ele. Esta é Melqui Galvão. Ele ameaça uma vítima para evitar novas denúncias, inclusive coagindo vítimas a mudar o depoimento. Ele queria que essa testemunha fosse a polícia de Manaus e dissesse que ele e Lívia inventaram tudo. Em gravações que se tornaram públicas, ele disse a essa testemunha: "Precisamos de algo íntimo para mostrar ao juiz que ela não é uma garota inocente." Como a vítima pode se sentir segura se o agressor recebe celular e ajuda na prisão para ameaçá-la? Tenha coragem de denunciar, principalmente porque ele é policial, alguém que carrega uma arma. Essa testemunha não cedeu e agora também está registrada como vítima. Em 7 de maio de 2026, ele é transferido para São Paulo, 2.000 quilômetros ao sul, outro estado, outra prisão, longe da rede. 26 de maio de 2026. Um tribunal determina que ele continue detido. Motivo: interferência com testemunhas. No mesmo dia, seu irmão, Anokai Galvão, é preso em Manaus. Anokai Galvão também é policial civil. Ele é acusado dos mesmos crimes contra 2 meninas do mesmo projeto. 9 mulheres registraram boletins de ocorrência. A mais jovem a fazer uma declaração pública tinha apenas 12 anos quando o abuso começou. Desde então, ele continuou me mandando mensagens, me fazendo ofertas de que me daria uma academia e tudo, que me faria campeã em grandes competições e tudo mais. É por isso que estou te contando. Foram 14 anos de tortura. Tortura mental e física, né? No domingo antes de ele ser preso, ele ainda estava curtindo as fotos dela no Instagram, e ela é uma das 9. E então, de novo, em 25 de junho, um segundo celular foi apreendido na cela dele em uma prisão completamente diferente. Os investigadores alegam que ele estava sendo usado novamente para coagir testemunhas. Ele é um policial muito bem preparado do ponto de vista físico e tático. Eu realmente temo pela minha segurança, e suas excelências vêm me dizendo para reforçar a segurança há muito tempo, e desta vez, eu vou aceitar. Seus advogados, desde então, solicitaram prisão domiciliar. Ao saber disso, uma das vítimas perguntou: "Se ele conseguir prisão domiciliar, para onde nós vamos?"
Em 2006, uma mulher entrou em uma delegacia de polícia. Ela tinha um bilhete escrito à mão e nele continham preocupações sobre o marido. Ela havia sofrido várias ameaças desse homem. Essas ameaças foram testemunhadas pela porta. Ele disse: "Um dia eu vou colocar uma bala na sua cabeça e nem vou olhar para trás." 11 de agosto de 2007, ela foi morta a tiros na frente da casa dela e na frente da filha dela. O marido de quem ela tinha medo era Melky Galvão. O responsável por essa investigação do assassinato era Mário Nunes, o mesmo Mário cujo filho comandou a operação que resultou na morte de Fernando Contes. Até hoje, ninguém jamais foi acusado em relação ao assassinato de Sara Lima de Souza, primeira esposa de Melky Galvão e mãe de sua única filha. Há 3 meses, fui apresentado à advogada Helen Gambury. Ela é brasileira e mora em Orlando. Ela representa várias das mulheres envolvidas nesses processos. Antes de publicar o vídeo, pedi que ela identificasse algo inadequado para divulgação durante o processo criminal em andamento. Faço isso porque acho que mais pessoas deveriam conhecer a profundidade dessa história. A primeira audiência de instrução dele está marcada para 20 de outubro de 2026. Se você é jornalista, por favor, dê a isso a atenção que merece. Se você não for, por favor, compartilhe isso. E vamos fazer barulho suficiente para finalmente conseguirmos justiça e encerrar esse capítulo para as vítimas e para o caso. Eu faço parte da Fair Fight Foundation e, em conjunto com o Guardian, nós realmente temos programas sociais em todo o mundo. Nós temos 36 escolas ao redor do mundo e fazemos o que Melky Galvão dizia para as pessoas que estava fazendo. Oferecemos aulas de jiu-jitsu para dar autoconfiança às crianças, algumas também têm em inglês. Fornecemos comida e água. Nós realmente tentamos ajudar crianças ao redor do mundo e eu visitei muitos desses lugares. Essas são algumas das crianças mais vulneráveis, as mais ignoradas. Quando elas pisam no tatame e aprendem jiu-jitsu, pode não parecer muito para quem não treina, mas é o único momento na vida delas em que se sentem notadas, desenvolvem habilidades e podem ganhar autoconfiança. E tirar proveito disso é um dos pensamentos mais doentios e repugnantes que eu poderia imaginar. Eu não deveria ser celebrado por fazer isso. Estou apenas respondendo ao chamado das vítimas e das famílias das vítimas. Se você consegue ouvir histórias como essa e não ajudar, eu não sei o que dizer.